Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você estiver vendo esse vídeo, esse nosso terceiro encontro de Crisma. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. E nesse terceiro encontro, nós vamos falar sobre o Evangelho desse final de semana, o quarto domingo da Quaresma. Vamos estar analisando também o segundo ponto, a segunda palavra que define a Quaresma. Semana passada nós vimos o ato da caridade, a importância do ato da caridade. Essa semana nós vamos aprofundar, estudar sobre o ato da oração. Que iniciemos o nosso santo encontro, esse nosso terceiro encontro, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Novamente, que invoquemos o Espírito Santo de Deus sobre nós, sobre esse encontro, sobre a nossa alma, sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre o nosso agir, sobre o nosso ser. Nosso Senhor Jesus Cristo nos atribua sabedoria para entendermos tua mensagem nesse dia de hoje, e que as palavras, que as reflexões possam adentrar e tocar imensamente o nosso coração. Que Deus nos abençoe e nos dê um encontro santo, abençoado, totalmente consagrado e ungido por Ele. Assim seja. Amém. A oração, ela é fundamental, ela é importante demais. E sem oração não existe vida cristã. No Evangelho, Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. É preciso rezar, rezar sempre e nunca deixar de rezar. E Jesus não só falava da importância, da necessidade da oração, mas ele dava exemplo. Ele estava sempre em contato, em sintonia com o Pai, rezando. Antes de fazer um milagre, antes de escolher os apóstolos, Jesus rezou. Então, antes das atitudes, ele rezava. Jesus rezava, e ele rezava muitas vezes sozinho, de madrugada, no alto das montanhas, num lugar silencioso. Ele estava em contato, em comunicação, em comunhão com o Pai. E daí ele saía, podemos dizer assim, né, entre aspas, mais fortalecido para viver a sua missão. Ele tinha mais compreensão da sua missão redentora. Então Jesus é aquele que fala e vive a oração. E a oração, de fato, ela é muito importante nesse tempo da Quaresma. É importantíssimo, fundamental, é básico para a gente viver bem esse tempo especial de preparação para a Páscoa, para a ressurreição. Mas é claro, não só agora na Quaresma, mas durante toda a nossa vida. A oração nos faz compreender o projeto de Deus, o plano de Deus. Quando a gente entra em contato com Ele, faz silêncio para que Ele fale ao nosso coração e a gente possa responder a Ele com a nossa vida. É a oração, é o diálogo. Ele fala, eu escuto, eu falo, Ele me ouve. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho de Deus. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto
É necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê, nele tenha vida eterna. Deus amou de tal forma ao mundo que entregou o seu Filho único, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Este é o tamanho do amor que Deus tem por nós. É pleno, é total. Ele nos deu o que Ele tinha de mais precioso. Se eu perguntar para um pai, para uma mãe, o que é que você tem de mais precioso? São meus filhos. É o filho, é a filha que a mãe tem. A grande preciosidade de Deus é o seu próprio filho. Ele não poupou, Ele não pensou duas vezes ou de forma diferente. Para salvar os meus filhos perdidos, eu dou o meu único filho, meu eterno filho, para que não pereça, para que não morra quem nele crê, mas pelo contrário, encontre novamente a vida. A vida, meus irmãos e irmãs, está em crer em Jesus, que morreu na cruz e deu sua vida por mim. Precisamos firmar nossa fé nele. Precisamos voltar o nosso olhar para ele. Nós somos hoje chamados a olhar para Cristo crucificado, para no crucificado encontrar a razão e o sentido da nossa vida. Moisés levantou a serpente no deserto. E aquele povo que tinha caído doente foi todo curado pelo simbolismo da serpente. Não é mais serpente que se levanta no deserto. O que se levanta agora é o Filho do Homem. É levado na cruz para que todo aquele que olhar para ele, para todo aquele que colocar a vida nele, tenha a vida salva em Cristo Jesus, nosso Senhor. É muito importante que em nossas casas, em nossas igrejas, na vida de cada um de nós não tiremos o olhar de Cristo crucificado. E por que é que devemos olhar para o Cristo crucificado, uma vez que Ele está ressuscitado? É para ter pena de Cristo, para dizer, coitado? Não, coitado somos cada um de nós. Ele é que teve misericórdia de nós e morreu para nos salvar. Mas nós não podemos deixar cair na inutilidade. Nós não podemos deixar cair no acaso, no esquecimento, o sacrifício de amor de Cristo Jesus. Quando eu olho para o crucificado, eu encontro ali a grande declaração de amor de Deus por mim. A cruz, o crucificado, o Calvário, é o encontro dos enamorados com Deus. É o grande enamoramento de Deus por cada um de nós. O amor verdadeiro cura, salva, resgata, transforma. E se nós precisamos ser curados, se nós precisamos ser amados de verdade, o nosso ponto de salvação é Ele. Cristo crucificado, o nosso Deus amado, o nosso Deus nos amando, nos perdoando, nos lavando, nos purificando, nos renovando. Olhemos para o crucificado e o olhar do crucificado nos renova e nos purifica. Ele foi elevado na cruz para que todo aquele que nele crê tenha vida e tenha vida em abundância. O que é oração? Repita, é diálogo com Deus. O que é diálogo? E o que é conversa? Olha o que é conversa. O que é conversa? Eu falo, você fala. Você já notou que muita gente não sabe rezar? Só ele que fala, ele não ouve Deus. Então não é oração, é monólogo.
Oração é diálogo. Eu falo, Deus me ouve. Deus fala, eu escuto. Para você guardar o que é oração, guarde a palavrinha orar. Eu já expliquei isso aqui uma vez e vai sair no nosso próximo livro. Orar. O-R-A-R. Repita orar. Se você decorar isso, você aprendeu a rezar. O que significa a letra O? Eu vou rezar agora. O que é a letra O? Olhar para dentro. Quando você vai rezar, você não fica olhando para as coisas de fora, mas você olha para o seu coração. Antes de rezar para os outros, reze por você. Antes de olhar como estão as coisas fora, pese como está o seu coração, porque na verdade é só isso que conta. O que conta é o peso do seu coração, é as suas intenções, é a sua opção fundamental. Meu Deus, o meu marido não para de beber. Está olhando para fora. Olha para dentro. Mas o meu filho. Olha para dentro. Para dentro. Orar, letra O, olhar para. Senhor Jesus, apesar de tudo não estar como eu gostaria que estivesse, olhando para dentro eu vejo que eu é que preciso mudar. Enquanto eu estou olhando para o defeito dos outros, eu estou perdendo um tempo precioso de corrigir os meus. Letra O, olhar para dentro. O que é a letra O? Primeiro R, o que é? Retirar-se. O que é retirar-se? Ter um momento de oração. Um momento com Deus. Retirar. Não, padre, eu rezo jogando bola. Eu rezo andando de bicicleta. Tudo bem, se você consegue, tudo bem. Mas é preciso ter momentos de... Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai em segredo, e teu pai te recompensará em retirar-se. Desligar a televisão, fechar a porta, ter o seu momento com Deus, todos os dias. Retirar-se. Letra O. Letra R. Letra A. Agradecer. Você não reza negativamente, você reza positivamente. Olha a diferença da mesma oração. Meu Deus, eu estou tão doente, não estou aguentando sofrer tanta dor. Oração. Senhor, eu confio na tua palavra. Se for da tua vontade, me dê a saúde do corpo, da alma, do espírito. Eu não informo o negativo, eu enfatizo o positivo. Então a letra A é você agradecer mais do que pedir. Para cada pedido, 3 agradecimentos. Para cada... Está rezando assim? Agradece, gente. E o último R. Quem olha para dentro de si mesmo, quem se retira e quem agradece, ele recebe o último R, renovação. Ele sai da oração. Gente, fala para mim uma coisa aqui. Existe coisa mais mágica do que um banho quando você está suado e cansado? É milagroso. É milagroso. Você entra no banheiro, você sai. Gente, o banho renova. O banho é água, né? O poder da água. A oração tem que ser melhor do que um banho. Você entra cansado, sai forte. Você entra triste, sai alegre. Você entra cabisbaixo, Deus te levanta. A oração, ela tem que fazer você olhar para dentro, retirar dos seus problemas, retirar um pouco dos outros, louvar a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que você é e pode ser, para que você possa renovar-se em Deus. Renovar-se. Um jovem me procurou e disse: padre, quero ter uma menina boa, uma namorada. O senhor reza para mim? Rezo. Vou orar por você. Feche os seus olhos. Coloquei a mão no ombro do rapaz. Meu Deus, meu pai,
Te agradeço pela presença dele aqui comigo. Estou orando por ele agora. E eu vos peço, Senhor, dê para ele a vitória. Dê para... Eu falo, não, padre, pelo amor de Deus, a vitória é feia demais. Nossa Senhora. Falei, meu filho, a vitória não é o nome da menina, é a vitória da bênção. Então, pode continuar. Aí a gente começou a rir, o pessoal assim, ó, tá abençoado, consigo rezar para você. Consigo rezar para você. A hora que eu falei com ele assim, oh meu Deus, dê para ele a vitória. Eu falei, Deus que me livre, padre. Nossa Senhora, vem demais, pede outra. Eu falei, não, meu filho, é a vitória espiritual. E o Joãozinho na catequese? A professora perguntou, o que vocês têm mais medo? Do escuro, do bicho-papão, da mula sem cabeça. Aí vira o Joãozinho, eu tenho medo do Malamém. Do Malamém. Não é Malamém não, filho, é Superman. Não, Superman não tem medo não, ele é super-herói. Eu tenho medo do Malamém. Por que você tem medo dele? Porque meu pai e minha mãe têm horror dele, não quero nem ver. Mas quem que é esse? Não sei não. Mas toda noite que eles vão rezar está, mas livrai-nos do Malamém. O padre tá engraçadinho, né? Tá engraçadinho. Só para descontar. Fraquinha essa, né? Tentei agradar. Tudo bem. Volta. Vigiai. Para quê? Para quê? Agora eu quero entrar na tentação. Falei sobre a vigilância, falei sobre a... Tempo é questão de preferência. Tem gente que tem tempo para caminhada, para ver novela e dar notícia de tudo que é programa de televisão, mas não tem tempo de rezar. Ô padre, que hora que eu vou rezar? Deite 10 minutos mais cedo e reze esses 10 minutos. Reserve tempo para ser de Deus.